Olá, tudo bem com você? Você está no canal da Kel. Essa é a 11 lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Então, nesta 11 lição, nós vamos estudar sobre o Ministério da Consolação, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus da toda consolação, segundo Coríntios 1:3. Num verdadeiro cristianismo, a consolação não pode ser um mero discurso, é o ministério que o genuíno discípulo de Cristo deve exercer. Em 2 Coríntios 1:3-11, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em toda tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até Davi desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós em orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. Foi em Corinto que Paulo enfrentou um dos maiores desafios de seu apostolado. Teve de doutrinar e disciplinar uma igreja que, apesar de seus muitos e graves problemas, era embalada por um orgulho espiritual sem precedente na história de Cristo, do cristianismo primitivo. Essa igreja chegou, inclusive, a colocar em dúvida o apostolado de Paulo. Apesar da arrogância dos coríntios, encontramos o apóstolo nessa lição, disposto a esquecer todas as ingratidões e mais apresentar-se a ele agora pronto a exercer um grande e elevado ministério de consolação. Sem esse ministério, jamais nos confirmaremos como discípulos de Cristo. A palavra consolação vem do vocábulo latino consolatione e significa alívio, conforto, lenitivo. E consolar e suavizar o sofrimento e a aflição de alguém. As Escrituras Sagradas foram inspiradas por Deus a fim de proporcionar consolo e edificação através de seus vários livros. No Antigo Testamento, a consolação era dirigida prioritariamente a Israel, mas no Novo, a consolação é direcionada estritamente a todos os judeus e gentios. A essência da consolação no Antigo Testamento acha-se centrada no aparecimento do Messias, quando de seu advento haveria, entre outras coisas, apregoar o ano aceitável ao Senhor e consolar todos os tristes. Isaías 61:2. A consolação, pois, não seria administrada apenas a Israel, mas a todos os povos. No Novo Testamento, as expectativas proféticas do Antigo Testamento com respeito ao Messias cumpriram-se totalmente em Cristo, inaugurando seu ministério. O Senhor Jesus declarou
que o caráter de sua missão era juntamente administrar as condições divinas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido. Vê-se, por conseguinte, que não pode haver cristianismo sem o ministério da consolação. Quem ama, consola, porque Deus é amor. O cristianismo é a religião da consolação. O cristianismo é a única religião capaz de proporcionar o consolo que a alma humana tanto necessita, pois a sua essência acha-se no amor que Deus manifesta a toda a humanidade através de Cristo Jesus. Cristo é o exemplo máximo da consolação. Durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus pôs-se a consolar os cansados e oprimidos. Ele evangelizava os pobres, libertava os oprimidos de Satanás, curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Jesus exerceu o ministério da consolação de maneira plena. Ninguém jamais havia dispensado tantas consolações. Paulo, o apóstolo da consolação, depois de sua conversão, Paulo dedicou-se não apenas a evangelizar, como também a consolar as igrejas de Deus. Ou seja, exortar, edificar e reconfortar os fiéis a este mistério. Ele dá o nome de Ministério de Consolação. Paulo dedicava-se de modo sacrificial, amoroso à consolação. Por isso teve completo êxito em seu ministério. Os pastores hoje precisam retomar este aspecto do serviço cristão. Sem consolação não pode haver ministério bem-sucedido. Barnabé, o filho da consolação, embora não pertencesse ao grupo dos 12, como Paulo também não pertencia, Barnabé destacou-se na igreja primitiva por seu espírito conciliador e amoroso. Atos 4,36. Ele sabia consolar. Para este apóstolo, a consolação não era um mero adorno do caráter cristão, era a sua essência. A consolação para Barnabé era um ministério que o Senhor levante em nossos dias muitos Barnabés, pois a Igreja de Cristo nunca precisou de tanta consolação quanto hoje. Você pode se classificar como filho da consolação? Os meios da consolação. Como exercer o ministério da consolação? Para que sejamos bem-sucedidos nesse mistério, é necessário que utilizemos os meios da graça. Sem estes recursos, não há consolação. A palavra de Deus é nas Sagradas Escrituras que encontramos um meio mais eficaz de se ministrar as consolações. Na palavra de Deus, Davi busca consolação em tempos de angústias, no Salmo 119, 76. E por acaso não se acha esta palavra hoje ao nosso alcance? Deleite-se em Romanos 10, 1 a 10. Era com a palavra de Deus que Paulo consolava as igrejas de Cristo, segundo Coríntios 5,19. Se quisermos sermos igrejas fortes e sadias, temos de nos voltar ao ensino sistemático da palavra de Deus. Infelizmente, em muitas igrejas, a pregação da palavra de Deus há muito já está relegada a um plano bem terciário. É hora de retornar ao ensino da palavra de Deus. Ela é a fonte de todas as consolações. A Bíblia não pode ser substituída. A oração. Era na oração que os salmistas buscavam consolação em tempos de tribulação e angústia. Salmo 120. Em sua epístola, Tiago deixou o bom explícito que a oração é um dos meios mais eficientes para se realçar o ministério da consolação. Está aflito alguém entre vós? Ore. Tiago 5,13. De igual modo, precisamos aplicar o princípio das orações, súplicas e clamores, não somente para nossa própria consolação, mas principalmente para a consolação dos aflitos e necessitados. Somente assim estaremos contribuindo de forma integral esse ministério tão precioso, conforme preconizado pelo apóstolo Paulo. A oração pelos enfermos. A oração pelos enfermos também é parte essencial do ministério da consolação. Eis o que recomenda Tiago. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre eles,
ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele há uns perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A súplica de um justo pode ir muito na sua atuação. Tiago 5,14. Mesmo que não esteja nos planos de Deus curar determinado enfermo, devemos estar junto a este e orar por ele, pois assim estaremos demonstrando nosso amor e afeição. O amor é um bálsamo que consola e alivia as dores mais atrozes. A evangelização também é um dos meios mais eficientes de se ministrar a consolação. Durante sua estada na terra, o Senhor Jesus exerceu de maneira plena o ministério da consolação. Ele anunciou as boas novas aos pobres, proclamou libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18. Quando se evangeliza, não somente se proclama as verdades referentes ao reino de Deus, mas também se eleva a cura divina, a libertação dos processos, etc. Quanto mais se evangeliza, mais se realça o ministério da consolação. Louvor. Quando Paulo e Silas encontravam presos em Filipos, foram eles buscar consolação no louvor. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Atos 16, 25 e 26. O louvor é um dos meios mais eficazes, não somente para a nossa consolação, como também para a consolação daqueles que nos acercam. A igreja, através do louvor, vem se firmando como comunidade adoradora por excelência. Nenhuma religião conta com o cristianismo. Nenhuma religião canta como o cristianismo. Mesmo nos momentos mais difíceis e calamitosos, os cristãos consolam-se com os salmos e hinos. Nestes dias tão difíceis, hoje que retomemos o ministério da consolação, o brado do profeta continua a ecoar: consolai, consolai o meu povo, diz o povo, o vosso Deus. Isaías 41. É através da consolação que seguimos a demonstrar o amor que o Espírito Santo derramou em nossos corações. A consolação é um ministério a ser exercitado por todo o povo de Deus. Você está nesse ministério? Que Deus console o seu coração, e o coração de todos os ouvintes, e o coração de todas as pessoas que querem um consolo da parte de nosso Deus. Deus me abençoe, querido ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.